Graça e paz, queridos, que Deus vos abençoe. Nós estamos dando início a mais um podcast e com muita alegria no nosso coração. Hoje, além de ser meu amigo, o meu entrevistado é um homem que eu amo muito e um homem de honra, um homem que venceu na vida, um homem que superou obstáculos, dificuldades e com certeza você também será alcançado. Antes que eu apresente o meu entrevistado, eu quero que você seja um instrumento de Deus também na vida de alguém. Como? Compartilhando ao vivo agora o nosso podcast. Você pode enviar para os seus grupos de WhatsApp, para o seu grupo de família, para os seus colegas, colocar no seu status e que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. O meu entrevistado, ele tem 47 anos de vida. Ele é casado com Ivana Rocha, pai de Davi Vidal, um garoto lindo de 14 anos. Ele é auxiliar técnico, mas também trabalhou como terapeuta de dependentes químicos, cuidador de idosos. Ele é supervisor de segurança e natural de Salvador, Bahia. O meu entrevistado, Rodrigo Rocha da Silva, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Para mim também é uma honra, é um privilégio estar aqui com o Senhor e dando esse testemunho. Na verdade, esse momento, ele foi, por mim, aguardado diante do Senhor. Nos cultos, eu falava com Deus e dizia: Deus, no momento do Senhor, o Senhor vai usar o meu pastor a me convidar para falar do que o Senhor fez na minha vida. E eu aguardei, esperei no Senhor e esse momento aconteceu, pastor. E pode ter a certeza absoluta que para mim é uma honra ter você aqui, um homem que eu admiro muito, respeito muito e com certeza com uma história de vida digna de ser contada. Amém. E acredito claramente que vidas também serão alcançadas, famílias serão alcançadas. Então você está totalmente em casa, viu esse bom baiano, né, que veio para Minas Gerais e nunca perdeu o sotaque e com certeza será uma bênção sobre a vida de todas as pessoas. Amém. Meu príncipe, nós vamos aqui, sem perca de tempo, falar um pouco sobre a sua história, ou muito detalhadamente sobre a sua história. E sabemos que até os seus 13 anos, vida tranquila, vida normal, família, e aos 13 anos você passou por um grande baque na sua vida, que foi quando você teve a perda do seu querido pai, Salomão. Fale para nós sobre isso. Isso. Por volta de 13 para 14 anos, como o senhor colocou, tínhamos, todos nós, toda a família, tínhamos uma vida estruturada. Família unida, um pai exemplar, um marido exemplar, um empresário exemplar. E por volta de 13 para 14 anos, aconteceu essa fatalidade, né, com a perda do nosso pai. E foi um baque para todos. Foi um baque na empresa, foi um baque na família e foi um baque também na minha vida. Eu com 13 anos, né, perdi o meu suporte, né, o meu pai. E aquilo me abalou demais, demais. Na época morávamos em Salvador, no bairro de Nazaré. Estudava no Salesiano, Colégio Salesiano. E ali no centro de Salvador, no bairro de Nazaré, uma galerinha, sabe, meio difícil. E infelizmente, no falecimento do meu pai, a minha mãe, com muitas coisas a resolver, empresa, o lar, os meus irmãos a cuidar, eu fiquei mais disperso. Eu fiquei mais à vontade, assim dizendo, vulnerável, mais solto. E eu me enveredei com as amizades, né? E já iniciando esse podcast, eu quero deixar um conselho para os pais. Esteja em cima, perto, cuidando dos seus filhos, dos jovens.
não permita eles estarem um tanto à vontade nesse mundo, porque o mundo tenta nos seduzir, né? A sedução desse mundo, ela é muito grande, né? Os prazeres mundanos. E infelizmente foi um momento em que eu fiquei vulnerável, né? E infelizmente veio sobre a minha vida esses prazeres. Salvador é uma cidade muito festeira, muitas festas, e na época estava em evidência essas festas, nos clubes, e eu comecei aí. Eu tive acesso a carro muito cedo, e ali eu fui com os amigos, né? E essa influência de amizades, na verdade, as minhas escolhas também fizeram eu escolher mal essas amizades. E juntou com a falta do pai, que era o seu protetor, que colocava limite, sim, a dor da perda do pai, as atrações do mundo, sim, principalmente naquela cidade propícia a festas. isso. Quando foi ou como foi a primeira experiência do Rodrigo Rocha com as drogas? Então, as amizades, festas, e é um processo decressivo, né? É um processo que não é evolutivo. Podemos dizer que é evolutivo, mas para baixo. Ele declina. Comecei, na verdade, com a bebida, nas festas, junto com o cigarro, com o tabagismo, e dali logo apareceu a maconha, né? Que alguns dizem que a maconha não é tão prejudicial, mas é sim, né? Tudo que está inserido, né? Tudo que é ilícito, principalmente perante a Deus, que está classificado como droga, é uma droga, né? E Ou seja, não faz bem algum. Não faz bem algum. Inclusive, infelizmente, tem um jargão que algumas pessoas dizem, falam que não usa droga. Toma cerveja. Não, eu tomo minha cervejinha, eu bebo, mas não uso droga. Está enganado, porque o álcool é droga. Inclusive, dentro de atendimentos pastorais, estudos, o álcool, ele é a porta de entrada para todos os vícios. Isso. E engana-se quem pensa o contrário. Isso, né? Então ali, com as saídas com os colegas nos clubes, nas festas, nos carnavais, eu conheci a maconha. Nessa época eu estudava em outro colégio, e nesse colégio tinha também alguns outros colegas que fumavam, e ali me ofereceram a experimentar a maconha. E eu fui e experimentei. E logo me viciei, fiquei ali no uso dessa substância que é também super prejudicial também à saúde. E dali o processo foi indo. Foi agravando. Depois veio a cocaína. Depois de um tempo veio os colegas a me oferecer a cocaína. E depois da cocaína veio os colegas a me oferecer o crack. Foi aonde começou toda a devastação da minha vida. E o que eu ia pontuar aqui, você disse, mas vamos detalhadamente, nunca falta pessoa para oferecer, né, Rodrigo? Não, nunca falta pessoas para dizer, olha, tem algo novo aqui e vamos experimentar. E tudo isso, conforme você disse, é um declínio muito gigante, muito profundo, muito rápido. E como que vocês, adolescentes, 13, 14, 15 anos, foi quando vocês começaram, conseguiam se manter nisso? Então, aí é que se inicia todos os problemas, porque um usuário de drogas, principalmente o crack, que é devastador, para mim, no meu caso, quando eu conheci o crack, quando o crack chegou na minha vida, tudo para mim era moeda de troca. Aí começam os conflitos dentro de casa, né? Sumiu tal coisa. Sumiu tal coisa. As coisas começaram a sumir dentro de casa, né? Relógio de meu irmão, perfume de minha irmã,
joias de minha mãe, começou as minhas coisas particularmente. Então, não tem limites, pastor. Não tem limites. Principalmente para quem chega até o crack, que é algo devastador, né? Então, assim, conflitos começaram a acontecer junto com meu irmão, as coisas dele desaparecendo, e aonde foi que minha mãe, ela não suportou, porque só quem passa, só quem tem um ente querido dentro de casa. Eu me emociono porque foram muitos conflitos. Eu fiz meus irmãos sofrer demais. E só quem passa é quem sabe dessa dor, dessa dificuldade que é ter um dependente químico dentro de sua casa. Por mais que ame, por mais que, né, o ambiente se torna, aquele ambiente família, ele começa então a se tornar um ambiente pesado, tóxico, cansativo, discórdia. Sim. Porque entra também a injustiça, né, Rodrigo? Sumiu o perfume, sumiu o relógio, aí já vem as suposições. Sim. Ah, foi ele. Por outro lado, um vício gritando aí dentro. Por quanto tempo você conseguiu? Porque eu creio que quando uma pessoa começa uma vida de dependente químico, ele começa discretamente, Sim. Até que a família descobre. Sim. Por quanto tempo você conseguiu ocultar isso aí? Pastor, eu não tenho base em números, mas não foi muito tempo. Não foi muito tempo porque, assim, no meu caso, eu adquiri uma compulsividade muito grande, né? Muito grande era a minha compulsividade. No decorrer da minha caminhada, eu tive um atendimento com um psiquiatra, e assim como estamos conversando, o psiquiatra ele conversou comigo e eu fui relatando as loucuras em que eu fazia para obter a minha droga de preferência na época. E conversamos, e ele me categorizou como um toxicomaníaco. Eu fui por um médico psiquiatra, né? Eu fui na categoria de toxicomaníaco, pelo que eu falei para ele o que eu era capaz de fazer para usar droga. Graças a Deus, nunca tirei a vida de ninguém, eu nunca fui de roubar a mão armada, não, isso não. Mas se dissessem para mim assim, olha, vamos em tal bairro, numa madrugada, buscar uma droga, eu ia. Eu já escalei prédio, eu já escalei casa, isso, né, minha casa, quando eu morava com meu irmão. Então, o médico psiquiatra, ele disse que eu me tornei um toxicomaníaco. E a pergunta do senhor, não foi muito tempo, né, em que eu consegui esconder, porque morávamos todos juntos nesse apartamento lá em Nazaré. Então, logo minha mãe percebeu que o filho, Rodrigo, estava passando por um processo muito difícil. E logo ela percebeu e logo ela tentou me ajudar. Ela ia atrás de mim lá no bairro da Saúde, perto de Nazaré, e ela foi vendo que a coisa foi realmente se afundando, foi aprofundando. Os conflitos com meu irmão estavam sendo demais, a ponto de minha mãe dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E ela vendeu esse apartamento, que era um bom apartamento em que morávamos, e ela comprou 2 imóveis, né? Um no bairro da Vila Laura e uma outra casa em Lauro de Freitas. Foi aonde eu me aprofundei demais nas drogas, principalmente no crack. Hoje, como um homem maduro, de seus 47 anos, você consegue hoje discernir que por trás de tudo isso
havia uma força espiritual das trevas influenciando? Sim. Sim, eu consigo, sim. Inclusive, aconteceu fatos na minha vida em que, no decorrer do uso, quando eu estava no uso, porque eu misturava tudo, pastor. Ao mesmo tempo que eu estava tomando cerveja, eu tomava cachaça, uísque, e lá no Pelourinho, lá em Salvador, tem uma bebida chamada cravinho, e eles colocam substâncias ilícitas dentro dessa bebida chamada Pelourinho. No Pelourinho, Salvador. E eu misturava tudo. Eu misturava droga junto com a bebida, e eu fazia coisas em que no outro dia eu não me lembrava de nada. Eu vou citar rapidamente, onde a minha irmã e o meu irmão presenciou isso. Houve outros momentos, mas a minha irmã e o meu irmão estavam presentes. Era a Copa do Mundo, não lembro o ano, mas era a Copa do Mundo. Cheguei da rua de uma instalação da empresa da minha mãe, chamava LS Comercial de Metais, porta de boxe, blindex, essas coisas. Cheguei e estavam todos felizes em casa porque o Brasil tinha ganhado. E minha mãe falou, vamos para a Estação da Cerveja. Era um bar lá em Salvador, na Orla, um bar, por sinal, até legal. E fomos. Chegamos nesse bar e estavam amigos, meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, todos ali. E começamos a tomar muita cerveja, aquela coisa ilusória, né? Aquele momento, algo momentâneo. E chegou um momento em que minha mãe disse, olha, eu tô indo. E meu irmão falou, pode deixar, mãe. Meu irmão mais velho, Salomão Júnior. Um beijo, meu irmão. Te amo. E Salomão disse, pode deixar, mãe, que eu levo o Rodrigo e a Andréa vai ficar comigo também. O meu irmão trabalha com eventos e ele estava fazendo um evento em um condomínio perto. E nós fomos para esse condomínio. Condomínio fechado, uma festa fechada, pessoas de bem, enfim. Meu irmão chegou para mim e falou, olha, Rodrigo, toma essas fichas aqui de cerveja. Quando você quiser pegar sua cerveja, você vai ali no bar, pega a refrigerante que você quiser. E estávamos numa mesa, sentados, minha irmã, alguns amigos, todo mundo. E eu vou relatar até onde eu lembro. Teve uma hora que eu levantei da mesa e eu fui em direção ao bar para pegar uma cerveja. E ali eu creio, hoje tendo esse entendimento diante de Deus, eu creio que eu já estava tão possuído pelas trevas. Era a época de São João, eu passei pelo meio do salão, pastor, e as pessoas saíam da minha frente, eu lembro disso. As pessoas estavam me vendo passar e elas olhavam na minha face, acredito que estavam vendo as trevas, e eles abriam, e eu passei pelo meio do salão e cheguei até aquele bar. Tirei uma ficha de cerveja, entreguei para o rapaz. Quando o rapaz voltou para me entregar essa cerveja, por nada, eu peguei a cerveja com a mão esquerda, com a mão direita, eu dei um tapa no rosto daquele rapaz, sem porquê. Pronto, até ali. Quando eu acordei, eu estava em um campo de futebol, em um gramado, um campo de futebol, e uma prima minha chamada Maiana, que hoje mora em Lisboa. Maiana, beijo, minha prima. A Maiana estava em cima de mim, com as pernas aqui e com a mão no meu pescoço, gritando, mas em gritos e em prantos, gritando, meu primo, acorde, meu primo, acorde, meu primo, pelo amor de Deus, acorde, meu primo. E eu acordei, vi aquela cena, vi aquilo tudo sem saber onde eu estava. E eu falei, Maia, saia de cima de mim. E eu chamo ela carinhosamente por Maia, Maiana, Maia. E ela entendeu que era eu, que eu tinha voltado.
Quando ela saiu de cima de mim e eu sentei e ela falou para mim: meu primo, você sabe o que você fez? Eu falei: não, Maiana. Senti o meu rosto doer, pastor. E eu assoei o nariz, muito sangue, estava com a camisa branca. E eu falei: meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? E ela disse: meu primo, você acabou com a festa. Você acabou com a festa. Você quebrou os carros, você bateu em todo mundo, meu primo. E eu fiquei sem entender o que era aquilo, pastor. Eu fiquei sem entender o que era aquilo. No outro dia, em casa, a minha irmã Andréa me contou que ela chegava diante de mim e que os meus olhos, a bola dos meus olhos estavam brancas e que ela dizia: meu irmão, acorde, meu irmão. E ela me dava tapas no rosto para eu poder acordar e eu não acordava. Então estou relatando tudo isso, que isso aconteceu outras vezes e aí o Senhor veio me trazer esse entendimento que o Senhor veio colocar, me perguntar. No sentido espiritual. Rodrigo, então, esse caminho de aprofundar nas drogas, ele também te levou a um caminho de traumas e um caminho de muitas perdas, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, eu tive muitos traumas na vida, porque a verdade, pastor, é que eu vivi tudo aquilo, mas eu não queria estar em tudo aquilo, né? Tivemos boa educação, tivemos bons estudos, tivemos muito amor dos nossos familiares, dos nossos pais. E meus primos todos seguindo a vida, todo mundo seguindo a vida, e eu passava por aquilo, e eu ficava me perguntando: meu Deus, por que isso? Quantas vezes eu saí madrugada fora, andando, sem eira nem beira, e me questionando, e essa confusão interna que eu tinha comigo mesmo, e me perguntando o porquê, Senhor, que eu passo por tudo isso. Quero relatar um pouco da história do meu pai, Salomão. O meu pai, Salomão, o nome dele, Salomão, vem de uma linhagem, né, evangélica cristã. A minha avó, Luísa, a finada Luísa, teve filhos e colocou esses filhos com nomes bíblicos: Salomão, Saulo, Salatiel, Sadoc, Sadraque. E assim foi o Salomão. E um dia minha mãe, ela me relatou uma história, e eu quero relatar aqui, e para deixar isso, para edificar as pessoas que estão do outro lado da câmera. Um dia minha mãe me contou uma história, quando eles começaram a empresa, Líbia e Salomão, LS, e minha mãe falou que meu pai, ele começou a se afastar de Deus. E meu pai, ele gostava de cantar, ele fazia parte do Lions Club da Bahia. E eu me lembro que ele tinha um vozeirão, o Salomão. E minha mãe me relatou essa história dizendo que o Salomão, ele começou a se afastar de Deus, e minha mãe disse: Salomão, não se afasta de Deus. E nessa época eles estavam ganhando muito dinheiro em Salvador pela empresa. E a resposta do Salomão para minha mãe foi bater no bolso dele e dizer que o Deus dele era o dinheiro dele, era o bolso dele cheio de dinheiro. Creio que naquele momento em que Salomão abriu a boca para falar aquilo, ele literalmente abriu mão da maior riqueza que um homem pode ter, que é a presença de Deus na sua vida, porque valor nenhum, empresa nenhuma desse mundo vai ultrapassar o valor que é um ser humano ter a presença de Deus na sua vida. E ele tinha, e abriu mão por causa da empresa, do dinheiro que estava do mundo, e ele chegou a um suicídio. O meu pai, Salomão, ele se suicidou. E inúmeras vezes, nessas confusões internas que eu tinha por causa das drogas, eu saía andando
E o inimigo das nossas almas dizia na minha mente: faça como seu pai, tire a sua vida. Faça como seu pai, tire a sua vida. Mas creio também que ali também sempre esteve Deus, o Espírito Santo, ao meu redor. Ele estava ao meu derredor, mas ao meu redor sempre esteve os anjos do Senhor me guardando. Que coisa, Rodrigo. Muito forte sua história. E aqui eu vi no nosso cronograma que nesse período de perdas, traumas, você também passou por 10 internações. O que era para você, Rodrigo? Um rapaz criado na boa educação, né, com a família linda, estruturada, declinou e de repente a família entendeu que a recuperação seria em uma clínica. 10. Como que foi isso, Rodrigo? Foi difícil, pastor. Foi muito difícil. A princípio, eu nunca quis ir, né? Eu nunca quis assumir que precisava ir. E aí, isso, na verdade, é um primeiro passo que uma pessoa doente precisa dar. Aceitar, reconhecer a sua doença. Para que um tratamento se inicie, um doente, ele precisa reconhecer que tem a doença e que precisa tratar essa doença. E eu era muito difícil, em questão de aceitar que era doente e que precisava fazer um tratamento. A minha primeira internação, eu fui para Manassés. Eu fui para Curitiba e de Curitiba eu fui para São Paulo. A Manassés, ela faz um intercâmbio. Ela tem várias casas pelo Brasil. Quem é de Minas vai para Bahia, quem é da Bahia vai para o Rio e assim sucessivamente. Eu saí de Salvador, fui para Curitiba, fiquei 3 meses em um lindo sítio que é a fase de desintoxicação. Depois eu fui para São Paulo. Mas logo eu voltei, só fiquei 4 meses e rapidamente eu recaí. Eu tive muitas recaídas. Existe um jargão que diz que centro de recuperação não recupera ninguém. Tudo bem. Mas o Deus do impossível, ele opera em qualquer lugar. Em uma clínica de reabilitação, em uma cadeia, em um hospital, ele é Deus e ele faz o que ele quer, porque ele é Deus em qualquer lugar. Então, assim, foi muito difícil para mim, mas eu precisava fazer algo por mim mesmo. Eu fui contra a minha vontade, na verdade, para agradar minha mãe, agradar as pessoas que estavam ao meu redor naquela época. Na verdade, naquela época, eu não queria. A verdade é essa. Eu não queria estar me tratando. Eu queria estar vivendo ainda aquela vida em que eu estava vivendo. Mas eu fui para Manassés, depois voltei, fui para o Cádiz Barneia, fui para Peniel, eu fui para o Ser Livre, eu passei em inúmeras clínicas. Clínicas boas. E nessa ida e vinda dessas clínicas, eu fui tendo testemunhos, eu fui sendo evangelizado, eu fui dando crédito à palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho, eu tenho um amigo chamado Francisco, presbítero Francisco, da Bahia. E ele foi um andarilho, pastor. Ele andava de cidades em cidades, pelas estradas, bebendo, usando drogas. E um certo dia na vida dele, ele teve a oportunidade de passar em um centro de recuperação. E ele, me contando essa história, ele me falou que ele deu crédito à palavra de Deus. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E a vida dele foi transformada.
Foi transformada. Hoje ele é um presbítero, hoje ele tem a vida transformada, né, por Deus. Então, nessa minha caminhada de clínica, de centro de recuperação, eu fui tendo os meus momentos com Deus. Eu fui aprendendo, eu fui credibilizando a palavra de Deus. Profetas foram usados por Deus para liberar palavras sobre a minha vida. E eu fui acreditando, mesmo com a doença. A doença existia, mas a fé também prevalecia. Eu fui credibilizando a palavra de Deus. Mediante as quedas, cai, levanta, clínica, eu fui credibilizando. Na verdade, pastor, eu nunca duvidei de que um dia Jesus ele ia me alcançar. Eu não sabia quando, mas eu tinha a plena certeza de que um dia Jesus Cristo ele ia me alcançar. Não descredibilizando médicos, psicólogos, terapeutas, não. Claro, valorizando, né? Valorizando. Mas toda vez que eu passava por um psicólogo, terapeuta, dentro de mim, credibilizando o trabalho deles, mas dentro de mim, eu tinha a certeza de que somente em Cristo Jesus eu iria alcançar a minha vitória e a minha transformação das drogas, ser liberto somente por Jesus. Porque tratamento é uma coisa, libertação e transformação somente em Cristo Jesus. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá no verso 36, ainda diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E esse Rodrigo, então, começou um processo. 10 internações. Eu estava lendo agora aqui e vi que você, nesta caminhada também de declínios, vícios, você teve muitos livramentos, né, Rodrigo? Muitos livramentos, pastor. Muitos livramentos. Como o senhor sabe, eu fui militar das Forças Armadas em 1997. Ali naquele bairro da Saúde, eu precisei vestir uma máscara que não era minha. Ali eram muitos jovens que treinavam. Eu tenho amigos capoeiristas que moram no exterior. Eu conheci muitas pessoas que treinavam boxe. E eu precisei vestir aquela máscara para que eu pudesse estar inserido no meio deles. E eu também comecei a treinar também um pouco de boxe, um pouco de defesa pessoal. Ali junto com eles eu fui treinando. Já treinei judô uma época no Tomás de Aquino, onde eu estudei. E ali eu fui. Naquela caminhada ali, cheguei ao exército. E eu era um jovem, aos 18, um homem. Eu era muito imprudente. Eu era muito inconsequente diante das adversidades da vida, até pelo ambiente onde eu vivia, onde morávamos. Eu era muito imprudente. Eu quero citar 2 livramentos rapidamente para edificar o nome de Jesus. O primeiro, eu estava no bairro da Saúde. 3 dias no uso. 3 dias perdendo noite, fazendo coisas erradas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E na última noite eu estava do lado da igreja da Saúde, tinha uma barraca, estávamos ali fazendo coisas erradas, usando substâncias ilícitas, e de uma hora para outra pararam 9 carros. 9 carros pararam. O primeiro carro era um Siena vermelho, 4 portas. Todos esses motoristas, eles abriram as suas portas, ficaram em pé nas suas portas e ficaram olhando para a gente em uma distância de mais ou menos uns 20 metros. Estava perto da gente.
E um conhecido na época, por nome de Elcio olhou para mim, perto de mim, e falou assim: Rodrigo, não olha não, nem olha, porque é tudo polícia. E eu falei: não vou olhar. Eu nem tô olhando, Elcio. Não vou olhar. E de uma hora para outra, pastor, todos esses 9 rapazes, 9 homens, eles vieram na nossa direção. Tava eu e umas 10 pessoas, uns 10 rapazes fazendo coisas erradas. E eles vieram na nossa direção. Todos estavam armados, com pistolas na mão. E eles começaram a xingar. Eles começaram a dar nomes horríveis e pedindo para a gente encostar em um canto da parede. E a gente começou a se juntar, a se espremer, todos ali, e indo para onde eles gritavam e xingavam, pedindo entre aspas, para que a gente fosse para aquele canto daquela parede. E quando estávamos todos reunidos naquele canto, e esses 9 homens com pistolas na mão, apontadas para a nossa direção, e estava um lugar escuro, no meio daquela escuridão, no meio daquela treva, das trevas aonde eu estava, um deles gritou o meu sobrenome: Rocha! Aí eu olhei, pastor, e quando eu vi, era um irmão meu de farda, serviu comigo na polícia do exército. E logo, mediante aquele momento, eu logo percebi mais um livramento do Senhor. E eu fui na direção dele, estendi a minha mão, eu falei para ele o lema da polícia do exército, que é: uma vez PE, sempre PE. E ele disse: meu irmão, você está fazendo o que aqui, uma hora dessa? E eu falei: Trindade, eu moro aqui. Ele disse: você mora aqui? Eu falei: moro. Ele disse: você tá bebendo, não tá? Eu falei: tô. E tá usando umas coisinhas também, não tá? Eu falei: tô, Trindade. Ele disse: Rocha, não fica aqui não. Por favor, vai para casa, tá? Apertou minha mão forte, olhou para os outros 8 rapazes que estavam com ele e disse: vamos embora. Não vamos fazer nada hoje não. Esse daqui é o meu irmão de farda. E eles foram embora. E na verdade era um grupo de extermínio que chegou para matar quem eles encontrassem na frente. Porque o bairro da Saúde acontecia muitas coisas ruins naquele bairro. E a sociedade já estava à mercê da bandidagem e tal. Nós não éramos bandidos, mas estávamos no lugar errado, na hora errada. E Deus livrou todos nós. O segundo testemunho é ainda mais tremendo para a glória de Deus. Eu andava muito no Pelourinho, pastor. Eu ia muito para aquele lugar. Inclusive, eu quero relatar que existem alguns nomes em que, por trás desses nomes, existem significados horríveis, pastor. E eu quero relatar aqui o significado da palavra Pelourinho. Ok. O que significa a palavra Pelourinho? Eu fui pesquisar um dia, porque o Pelourinho em si, lá em Salvador, pastor, é um lugar de muito sofrimento. Eu fui lá anos atrás. É um lugar em que quem tem a oportunidade de ir, vê que é um lugar muito pesado. E eu fui pesquisar, porque eu passei por momentos muito difíceis naquele lugar, chamado Pelourinho, e eu fui pesquisar a respeito do nome Pelourinho. Pelourinho, pastor, antigamente, escravos vinham em navios, nas naus, chegavam ali no porto de Salvador e ficavam presos, trazidos pelos portugueses, ficavam presos ali no Pelourinho. E o Pelourinho era uma guilhotina em que os escravos eram presos, colocavam a cabeça do escravo naquela guilhotina e ele ficava preso e ele era açoitado, Meu Deus, pela população. Tomate, tapa, cuspe, de todo jeito. Então o Pelourinho era uma guilhotina
aonde os escravos ficavam presos para sofrer. Um lugar de humilhação. Muito bem colocado, pastor. Pelourinho significa lugar de humilhação, lugar de sofrimento. Meu Deus. É o significado da palavra Pelourinho. E naquele lugar eu sofri muito. E ali eu ia muito para uma festa, uma banda chamada Adão Negro. E antes de ir para Adão Negro, eu ia num lugar chamado, onde se vende uma biqueira, ali perto do Santo Antônio. Muitas pessoas estão me vendo falar, estão assimilando o que eu estou falando. No Santo Antônio tem uma ladeira e ela tem um nome porque ela escorrega muito, pastor. É uma ladeira que ela é feita de pedras portuguesas e quando chove ela escorrega muito. E é conhecido aquilo ali, né, uma biqueira, e eu fui ali naquele momento. E sempre que eu ia para esses lugares eu levava uma amostra de perfume, porque eu achava que eu ia conseguir disfarçar o fedor da maconha. Engano meu. E eu levei num bolso, estava com a camisa que tinha um bolso aqui, eu coloquei essa amostra de perfume, coloquei um valor no meu bolso e a minha identidade, e eu estava com um adesivo na minha mão. Esse testemunho, ele vai estar baseado em cima desse adesivo. Não sei porquê, pastor, eu peguei esse adesivo. E eu desci naquele lugar, naquela ladeira. No meio da ladeira tem uma árvore. E quando eu passei naquela árvore, tinha alguns traficantes embaixo daquela árvore. E veio uma voz daquele lugar falando assim: ô velho, me arrume R$2 aí. E eu olhei para onde veio aquela voz e eu falei de uma forma muito grotesca com aquela pessoa que me pediu R$2. Eu olhei e mandei ele, como eu falei para o senhor, eu era muito imprudente, inconsequente. E eu falei: vá roubar, rapaz. Eu não vou te dar dinheiro nenhum, não. Vá procurar roubar, rapaz. Falei de uma forma muito grossa com ele. Eu não vi quem era. Desci, peguei a porcaria que eu ia usar, voltei. Quando eu voltei, ele me abordou com uma arma, com um 38. E ali eu passei por um processo muito pesado naquele momento, pastor. Ele bateu a arma 3 vezes na minha testa, porque ele disse que eu era muito ousado da forma que eu falei para ele. Ele perguntou de onde eu era e eu falei que eu era do bairro da Saúde. Ele novamente, ele bateu a arma 3 vezes na minha testa dizendo que eu não era da Saúde. E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando que o nome que está sobre todo nome se chama Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder para destruir toda a treva. E é em meio às trevas que Jesus nos encontra. Naquele momento ele perguntou: você conhece quem da saúde? E eu falei vários nomes, pastor. Eu falei o nome dos rapazes que eram da saúde. E ele disse: tá, você conhece Bolinha? Eu falei: conheço, Bolinha, irmão de Tico. Ele disse: é esse mesmo. Tudo bem. E mediante todo esse processo, eu vou encurtar, ele percebeu que eu estava com algo na minha mão, porque ele pediu para eu fechar um cigarro com aquela substância. Eu fechei um cigarro de maconha e ele percebeu aquilo, que todo aquele processo eu estava com a mão fechada. E ele percebeu e disse: o que é que você tem na sua mão? Você está com alguma coisa na mão aí? O que é que você tem na mão aí? E eu abri a mão para ele. E ele pegou o adesivo e ele abriu o adesivo. Sabe esses adesivos que a gente cola em um vidro e tem uma frase com o nome de Jesus? Sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não lembro, pastor, qual era a frase, mas eu lembro que tinha o nome de Jesus.
E naquele momento ele pegou, parou alguns segundos com a arma na mão, ele abriu e ele leu a frase. Daí ele me devolveu o adesivo, o dinheiro, a minha identidade. E ele disse: pode ir embora. Hoje não é o seu dia de morrer, não. Meu Deus. Por causa do nome de Jesus. Pois eu tinha falado muitos outros nomes, pastor. Adiantou. Não adiantou. Mas quando ele leu o nome de Jesus destruiu todo aquele laço do inimigo preparado para a minha vida. Ele disse: pode ir embora, hoje não é o seu dia de morrer. Eu saí daquele lugar, subi a ladeira, ainda com a sensação de receber um tiro nas costas. Mas graças a Jesus não aconteceu nada. E quando eu saí da linha de tiro dele, as minhas pernas perderam as forças e eu fui de joelho no chão. E eu chorei demais, pastor. Eu chorei demais. Eu agradeci demais a Deus por Ele ter me livrado mais uma vez da morte. Livramentos. Muitos livramentos, pastor. Meu Deus, e uma coisa que eu estava vendo também, Rodrigo, que você enfrentou, que é muito difícil, é a solidão. Sim. Muitos momentos de solidão. Muitos momentos de solidão. E na verdade, pastor, como estamos conversando e eu falei que não é fácil para uma família conviver com alguém nessa situação. E mediante isso, na época em que eu fui morar em Lauro de Freitas, ali eu passei uma grande solidão. Eu passei uma grande solidão naquela casa. Hoje nós temos ainda essa casa, mas eu passei um momento de muita solidão, porque não tem como. Se a pessoa passando por essa dificuldade, somente pessoas capacitadas é que vai conseguir estar ali ajudando, como psicólogos, terapeutas, pessoas que estão capacitadas na área para poder ajudar um dependente químico, um doente, como eu era. Então, eu passei momentos de solidão e nesses momentos de solidão, eu tinha essas confusões comigo. Eu já saí andando de madrugada de Lauro de Freitas até Arembepe, que fica mais ou menos, pastor, mais de 30 quilômetros. Mais de 30 quilômetros. De Lauro de Freitas até Arembepe é mais de 30 quilômetros. E eu fui andando, e aquela confusão na minha mente, eu fui andando. E quando eu cheguei nesse momento em que eu saí de Lauro de Freitas até Arembepe andando, quando eu cheguei lá na praia, uma praia muito bonita, mas eu estava do estado em que eu estava, eu sentei em uma barraca de praia e eu deitei sobre a mesa, e quando eu levantei, alguém tinha chegado lá e tinha riscado na mesa com uma faca, com uma ponta de alguma coisa, e estava escrito: Jesus salva. E aquela frase naquele momento me impulsionou a não desistir. E tá aí o segredo de quem realmente quer sair dessa dificuldade que é o vício, a dependência química. É querer, verdadeiramente querer, ter o desejo de sair, não desistir, perseverar. Porque quando Deus ele encontra um desejo verdadeiro, genuíno no coração de uma pessoa, Deus ele vem sobre a nossa vida. E eu tinha esse desejo, pastor, no meu coração, de sair. Eu estava naquele momento, eu estava naquela vida, mas eu sabia que aquilo não me pertencia. Eu tinha a certeza que eu estava vivendo uma vida que não pertencia a mim. Por isso que eu nunca
desisti, eu nunca perdi a fé, a esperança. Fui 10 vezes, talvez até mais vezes eu fui internado, pastor. Mas eu nunca perdi a fé, a certeza e a esperança que um dia Jesus ele ia me alcançar. Essa foi a certeza que eu nunca permiti se perder na minha vida. Mediante os sofrimentos, as humilhações, as perdas, as frustrações que eu tive. E a verdade, pastor, é também tudo isso perante as minhas escolhas. As minhas escolhas me levaram a isso, né? Mas chegou um momento da vida em que eu escolhi ter novas escolhas. Eu escolhi algo novo para a minha vida. E nessa história teve uma pessoa muito importante que faz parte, que é o Fabrício. Sim. Aonde chega o Fabrício na sua vida falando de Jesus para você? O Fabrício... Beijo, pai. Te amo. O Fabrício, ele é tio do Davi. Baiano. Torcedor do Bahia. Eu creio que sim. O Fabrício, ele chegou na minha vida e eu estava naquele momento difícil. E ele percebendo tudo aquilo, por ser tio do Davi, ele foi a primeira pessoa que falou de Jesus com veemência para mim, foi o Fabrício. Foi a primeira pessoa que me evangelizou e falou do amor de Deus para minha vida, foi o Fabrício. E foi através do Fabrício que eu fui conduzido também à casa do Senhor para ouvir a palavra, para ouvir os louvores, para congregar, fazer parte de uma congregação no bairro do Uruguai, lá em Salvador. E comecei a dar crédito à palavra de Deus através da vida do Fabrício. Rodrigo, e observando aqui, você chegou num período tão complicado, você chegou também a morar nas ruas? Sim, esse momento em que eu morei nas ruas foi em Jequié. Eu cheguei em um processo, eu era muito compulsivo, eu tinha uma compulsividade muito grande diante das drogas, e nesse momento em que eu morei nas ruas, na verdade ali no entorno da rodoviária de Jequié, eu estava já com o casamento destruído, né? Já não tinha mais acesso à casa onde eu morava em Jequié, e ali eu estava morando no entorno da rodoviária, né, de Jequié, comendo de qualquer jeito, pedindo e vivendo uma vida pedindo, mentindo nas casas, dizendo que o dinheiro era para fazer coisas, mentindo que era na verdade para usar a droga. E nesse momento em que eu estava vivendo nas ruas da rodoviária de Jequié, entra também em cena uma irmã em Cristo chamada Jace. Eu não citei o nome de Jace ainda, mas é uma irmã ao qual o Senhor, Jace, eu te amo, não precisa te dizer o quanto que eu te amo e sou grato a Deus pela sua vida. Em um momento que eu estava na rodoviária de Jequié, de uma madrugada, depois de ter usado muita droga no dia, inclusive naquela noite, eu estava em uma parte da rodoviária muito escura, muito tenebrosa, e quando eu olhei, eu avistei Jace, irmã Jace, ela vindo na minha direção. E quando Jace ela veio na minha direção, mais uma vez, através da vida de Jace, eu pude ver a mão do Senhor sendo conduzida
na minha vida, mais uma vez. Deus sempre usou pessoas, né, Rodrigo? Sempre, sempre. E já se chegou perto de mim, chorando, e ela disse: irmão, você vai desistir mesmo? Você não conhecia ela ainda? Não, já conhecia. Já conhecia. A gente congregou muito tempo na igreja Jeová Nissi, da nossa pastora Inês. Pastora Inês, te amo, pastora Inês. E já se veio e ela disse: irmão, você vai desistir mesmo? E ela disse: você tem um filho que depende de você. Eu não conseguia falar nada, pastor. Eu não falei nada. Eu estava em um nível profundo. O meu ser estava muito sobrecarregado. Eu estava muito em trevas. Eu não conseguia falar nada. E ela: você vai desistir? Você tem um filho? E ela disse: se eu te levar para um lugar, você vai comigo? Eu balancei a cabeça dizendo que sim. E ela me levou para o Ser Livre, que é um centro de recuperação que tem lá em Jequié. E ela disse: você não vai fugir de lá, meu irmão? Eu falei que não, balancei a cabeça dizendo que não. E ela me conduziu lá para o Ser Livre. E nesse trâmite, nessa ida para o Ser Livre, Deus já estava preparando todo um projeto, já estava tudo já preparado para que eu pudesse chegar até Patos de Minas, até a Ebenezer. E eu fui para o Ser Livre. Cheguei no Ser Livre, me receberam, e na segunda noite em que eu estava no Ser Livre, eu fui abordado por dois rapazes, Felisberto e o Rafael Cartone. Felisberto, um abraço, meu irmão. Rafa, um beijo no seu coração, obrigado. Rafael e a Felisberto. Eles me abordaram, eu estava deitado, e ele disse: Rodrigo Rocha? Eu falei sim. Se apresentaram e disseram para mim: olha, nós vamos te conduzir a uma outra instituição. Vamos conosco? Eu falei: vamos. E eles ficaram meio receosos, porque mesmo mediante as drogas eu sempre tive um corpo e eles tinham menos corpo do que eu. E em processos de remoção, de resgate, é tenso. Resgate e remoção. Aí já é o resgate compulsório. E eles ficaram com receio, né, de eu gerar ali algum problema, de não querer ir. Eu falei: não, vamos sim, vamos tranquilo. E eu fui, entrei no carro deles, e na saída ali do Ser Livre, eles me pediram para eu conduzir eles até a BR-116, e na BR-116 eu perguntei a eles: para onde vocês estão me levando? E ele disse: você está indo para Patos de Minas. Eu falei: Patos de Minas? Ainda perguntei: aonde fica? Onde é isso? Aonde é isso? Aí o Rafael falou: Minas Gerais. Eu ainda até brinquei: nossa, agora arrumaram um lugar longe para eu ir, hein? Ele disse: pois é, e é longe mesmo. É 1.250 quilômetros que nós vamos rodar. Você pode descansar. E ali nós fomos conversando, e eles logo perceberam que eu era um cara... homem nobre. Amém, pastor. Eu era tranquilo, e o Felisberto logo passou para frente, me deixou à vontade, e eu dormi. E quando eu acordei na porta da Ebenezer. Em Patos de Minas. Em Patos de Minas. Que sono, hein? Até aqui nos ajudou o Senhor. E ali eu fui recebido pela Dona Clélia. Ali eu fui recebido pelo Davi. Dona Clélia, Davi, amo vocês, irmãos. Fui recebido pelo Aristides, pela Leila, pela Laiene, pela Mayra, que era a equipe multidisciplinar na época, né, da clínica. Eu fui muito bem recebido, né, por vocês, patense, e logo eu me agradei muito do espaço físico da clínica, do tratamento, de tudo. Do mineiro. E me agradei de tudo ali naquele momento. E foi
um tratamento mais fácil, assim dizendo, para mim. Mas eu cheguei em Patos com a vida totalmente abalada e destruída, com a roupa do corpo, mas com a fé e a certeza em Cristo Jesus guardadinha no meu espírito. O mais importante você trouxe da Bahia, a fé. E essa história tem quantos anos, Rodrigo, que você chegou em Patos de Minas? Cheguei em Patos de Minas em setembro de 2017. Eu cheguei em Patos de Minas em setembro de 2017. Me lembro que foi em setembro, porque em outubro o meu filho faz aniversário, 9 de outubro, e eu não pude ligar para o meu filho. Em questão de clínica, por não ter ainda um tempo, e hoje eu entendo tudo isso, mas foi muito difícil para mim. E para concluir esse podcast, 9 anos depois, quem é hoje Rodrigo Rocha da Silva? Hoje eu sou um homem transformado em Cristo Jesus. Hoje eu sou um homem cheio de paz, cheio de esperança, cheio de alegrias, não pelo que eu tenho hoje, porque hoje, pelas misericórdias do Senhor, Deus, Ele restaurou a minha vida. Hoje eu sou bem casado com a Ivana, hoje nós moramos bem, hoje eu tenho o meu meio de locomoção, hoje eu tenho um bom trabalho, meu irmão Vander, minha irmã Takira, ventilar, e o mais importante, eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu ando de cabeça erguida. Eu sempre quis isso, pastor. Eu nunca quis riquezas, eu nunca quis, não que não seja algo bom para termos, mas eu Existe sempre... riqueza maior, né? Verdade, meu pastor. Do que a riqueza material. Verdade. Eu também quero deixar uma frase para concluirmos, e é uma frase de Albert Einstein, que diz: existem duas maneiras de vivermos a vida. A primeira é como se nunca existisse milagres. E a segunda é como se tudo fosse milagres. E eu vivo a minha vida de milagres em milagres. E a minha vida é um milagre para a glória do santo nome de Jesus, pastor. Aleluia. Rodrigo Rocha da Silva, você sabe que eu te amo muito, te admiro. Lembro o dia que a missionária Adriana e o Rodrigo me apresentou você aqui na porta da Rua Ouro Preto. Sim. Lembro como que se fosse agora. Eu também lembro. Que satisfação de conhecer e hoje caminhar do seu lado, um homem transformado, um obreiro que nós temos, um legendário por Glória excelência. Glória a Deus. E antes de terminar, que conselho você vai deixar para aquele pai ou para aquela mãe que está desesperado vendo o filho se matando nas drogas e já não sabe mais o que fazer? Eu quero que você olhe para essa câmera e deixe um conselho de esperança para um pai e uma mãe aflito que te assiste agora. Amém. O conselho que eu quero deixar para você, pai, mãe, que por acaso passe por esse momento difícil, é que não desista do seu filho, jamais, não desista, porque abaixo de Deus vocês são a autoridade, tá? Perante a vida dos seus filhos. Ore, acredite que Deus, Ele é capaz de alcançar a vida do seu filho. Interceda, ore pela vida dele e creia que Jesus, assim como Ele alcançou a minha vida, Ele pode alcançar também a vida dos seus também. Então persevere, insista, acredite e continue amando os seus filhos, porque no tempo de Deus o milagre vai acontecer
diante dele. Amém, pastor? Amém. Rodrigo, que maravilha. Que maravilha. Fiquei emocionado aqui várias vezes, revivendo aí a sua história. Você é um homem que tem o meu coração, a minha admiração, o meu respeito. E que Deus continue fazendo de você um homem com uma história digna de ser contada. Amém. Nós vamos encerrar esse podcast com muita alegria no Espírito Santo de ver que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que você continue sendo esse homem que vive de milagres em milagres. Amém. E concluiremos com a sua oração. Amém. Glória Por a Deus. favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais um momento estamos diante do Senhor, Deus. Primeiramente para te render graças. Graças eu te dou, meu Senhor, por ter tido essa oportunidade de manifestar, Deus, a minha gratidão perante, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito diante de nós, diante da minha vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, conosco, porque sem Ti nós não somos nada, eu não sou nada, meu Deus. Obrigado pela vida do pastor Lélio. Obrigado pela vida da pastora Estela. Obrigado, Deus, por esse ministério, Senhor, fazer parte da minha vida, ministério Fé e Milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, continua, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, Rodrigo Rocha, que Deus te abençoe, Deus abençoe o Davi, Deus abençoe a Ivana, Deus abençoe a Bahia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e assim nós encerramos esse podcast maravilhoso. Você pode continuar compartilhando ele, que com certeza vidas serão alcançadas. Nós estamos localizados na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132, bem ao lado da concessionária Toyota e Autos Chevrolet. Os nossos cultos, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.